Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje estamos aqui para falar sobre como começar um laudo de avaliação. A gente sabe, não sei se vocês chegaram a ver aí durante esses últimos dias, esses últimos dias a gente veio tendo algumas notícias aí em relação ao Tribunal da Justiça de alguns estados. Então, alguns tribunais se pronunciaram aí e bateram um martelo para os arquitetos e engenheiros. E eu quero deixar muito claro que não se trata não é uma rixa, não é uma rivalidade em relação ao trabalho exercido por corretores de imóveis. De forma alguma. Na verdade, somos parceiros de trabalho, são trabalhos extremamente complementares, mas as atribuições têm as suas diferenças no sentido de apoio à norma técnica de avaliações. A gente sabe que quando a gente fala de engenheiro ou arquiteto ou desenvolvendo um laudo de avaliação, ele tem o respaldo da norma, né? Pela ABNT, pela norma de avaliações, parte 1, parte 2, onde ele tem a sua fundamentação, tem o seu grau de precisão, tem todos os tópicos obrigatórios que têm que ser atendidos, caso contrário o laudo também é invalidado. Caso o arquiteto, o engenheiro não siga a norma técnica de avaliações, o seu laudo é invalidado. E os enquadramentos, os critérios e todas aquelas... definição, classificação das variáveis e tudo isso. Quando nós falamos em parecer técnico, o parecer técnico, ele não traz essa bagagem. O parecer técnico, ele traz a bagagem do avaliador, no caso do corretor de imóveis, referente à sua experiência nas transações imobiliárias. E isso é uma bagagem importante? Mas é uma bagagem utilizada nas intervenções ali para intermediar as negociações imobiliárias. Então, o que acontece antes era permitido a nomeação, em alguns estados, em alguns ainda são, e permitida a nomeação de corretores de imóveis para avaliação de imóveis urbanos, diante ali do Tribunal da Justiça. Então, o juiz nomeava, podia nomear um corretor de imóveis para fazer essas avaliações aí periciais. Porém, agora já começaram alguns estados trazer um posicionamento diferente. Agora, não está autorizado em alguns estados corretores fazerem essas avaliações. E isso é muito importante, porque é agora que é a hora dos avaliadores, engenheiros e arquitetos realmente abraçarem essa área, de avaliações que já é nossa e se posicionarem, atuarem. Agora é o momento de se apresentar nas varas, agora é o momento de fazer parcerias com advogados, enfim, uma série de coisas, de construir um portfólio, de construir um material, uma carta de apresentação nesse sentido, para ser visto no mercado. Ainda é uma área que vem crescendo, é uma área que nós podemos chamar de engenharia mesmo, é uma engenharia de avaliações, e por isso é pertinente aos arquitetos e engenheiros, que podem utilizar as ferramentas, que podem utilizar o conhecimento de estatística, inferência estatística e todos os outros métodos. Porque quando a gente fala de avaliação de imóveis, trata de uma ciência com cálculos matemáticos pertinentes e focados ali na área dos engenheiros e dos arquitetos que adquiriram ao longo da faculdade todo o conhecimento necessário para analisar um imóvel, além até mesmo da sua valoração. Porque quando você vai fazer uma avaliação, esse é o seu principal papel, você vai para valorar um imóvel. Porém, você como engenheiro e arquiteto não vai fechar os olhos para outras questões, como, por exemplo, se você vê alguma questão que possa estar implicando na segurança, habitabilidade, qualidade daquele imóvel, é sua função também fazer algum apontamento. Você não pode ser omisso enquanto profissional. E é daí que vem a nossa bagagem, de uma forma muito interdisciplinar, para se posicionar no mercado. Então, essa realmente decisão do TJ é uma decisão
para a gente ficar muito feliz realmente nesse momento. Não podemos ignorar o cenário que nós temos vivido, né? É uma realidade, o cenário onde... o cenário geral aí, né, com essa situação pandêmica, onde muitas pessoas estão em situações mais delicadas, a gente tem que se atentar a isso e não minimizar essa situação, mas sabendo que é justamente por isso que é preciso focar em uma área onde possa ter um diferencial, focar em uma área onde vai retroalimentar algum projeto que você já tem em andamento, execução. Um exemplo, quem faz projetos, por exemplo, e está se atualizando e está dentro desse contexto, não está fechando os olhos para esse contexto pandêmico, por exemplo, pode ver que uma das características que acredito muito, pelo que eu venho estudando e lendo, que vai se destacar em projetos ao longo desses próximos anos, tende a ser, por exemplo, aquele hall, aquela antessala, antes da sala. Os projetos tendem a nascer mais um ambiente aí nos projetos, né? Porque hoje as pessoas adaptaram aí o seu hallzinho, né? O lugar da porta, a lavanderia como uma antessala. Mas isso tende a influenciar nos seus projetos, e isso tudo vai implicando em mudanças coadunantes em projeto, em execução e em avaliação. Não tem como não, né? Tudo vai crescendo junto. Então, quero que vocês fiquem com os olhos bem abertos para esse cenário, que é o momento de se posicionar de uma forma diferente aí no mercado, né? E o momento certo para fidelizar parcerias aí com advogados e varas e afins. E eu falei para vocês em relação a como começar um laudo de avaliação, já tem algumas pessoas aqui que acompanham há algum tempo, mas o primeiro passo para vocês sempre vai ser ter um laudo aí na mão, e esse laudo ele precisa ser feito com base em... O seu primeiro laudo precisa ser feito com base em uma escolha muito assertiva do imóvel. Como assim, Viviane? Os editais de credenciamento, esse tipo de coisa, não me diz que eu tenho que ter um acervo técnico, não me diz que eu tenho que ter uma RT, ou uma ou duas RT de laudo de avaliação? Sim, diz. Mas quem disse que você precisa já ter e que você não pode construir isso agora? É possível construir isso, e o nosso trabalho é justamente esse. Então, como é que você vai construir isso, né? Ter esse acervo na mão, sendo que você nunca teve um cliente de avaliação. Você pode escolher um imóvel de um vizinho, de um conhecido, e esse imóvel, ele pode ser, no geral, ele poderia ser casa, terreno, apartamento, novo, usado e afins. Mas eu sempre oriento escolherem ou uma casa ou um apartamento. Se for um apartamento, eu oriento que seja um apartamento novo ou usado. Agora, a casa, eu oriento que para o seu primeiro, pelo menos, que seja nova, porque vai te dar menos trabalho. Agora, se você for ousado e já quiser começar com uma coisa um pouquinho mais, com mais graus aí de especificação e tudo mais, você pode escolher uma casa usada e sem problema nenhum, você vai aprender mais ainda. Então, você escolhe esse imóvel, vê se tem a matrícula atualizada, pega a matrícula atualizada e você vai desenvolver o seu trabalho em cima disso. Primeira coisa que você precisa fazer é fazer todas as anotações pertinentes a essa matrícula que você tiver em mãos. Então, você faz todas as anotações, olha no mapa da cidade, confere a localização certinho, anota as coordenadas. E aí, você vai para a vistoria. Então, você vai fazer uma vistoria desse imóvel e nessa vistoria, claro que vai ter as suas particularidades, se é um apartamento ou se é uma casa, mas numa casa, você vai se atentar em verificar. Se for uma casa, vamos por partes. Uma casa nova. Você vai se atentar a verificar nessa casa nova se ela qual a quantidade de dormitórios, qual a quantidade se tem suítes ou não, se tem todos os ambientes ali, as condições desses ambientes qualitativas mesmo, que vai influenciar no padrão desse imóvel, né? Então, se aquele imóvel ele tem ambientes arejados, confortáveis, né?
Ou se tem também materiais de alta ou baixa qualidade, bom dia! Alta ou baixa qualidade, e ali você já vai fazendo as anotações, se tem garagem, se não tem garagem, então você vai anotando tudo isso, se tem laje, se não tem laje, se tem outra coisa que é muito importante se atentar em casas, independente de ser novas ou usadas, se tem uma área ali de padrão diferente, se a garagem ou a área de serviço, alguma área adicional, ela tem um padrão diferente ao do corpo principal da edificação. Como assim? Por exemplo, às vezes a casa ela tem laje com telha cerâmica e uma outra parte da edificação, mesmo sendo nova, mesmo estando averbada, tem uma outra característica, né? Tem madeiramento aparente com telha de fibrocimento, enfim, outra característica ali peculiar onde você vai precisar detectar e isso vai ser transferido para a caracterização da variável. Quando você for fazer esse laudo, você vai colocar isso, você vai fazer esse cálculo de área de padrão diferente. Quando a gente fala de casas usadas, a gente já entra em alguns pormenores que você vai ter que ficar mais atento, com um olhar mais clínico, se tem fissuras, se tem manchas de umidade, porque é muito comum, olá Ari, é muito comum ter fissuras, manchas de umidade e todas essas questões em imóveis usados, é muito comum, muito frequente. Tanto que quando a gente fala em instituições bancárias, esses imóveis, eles implicam em negativa do imóvel, eles não são aceitos pelos bancos, a não ser que seja arrumado e depois, posteriormente, é pedido um outro serviço, uma reanálise e afins. Mas esse olhar precisa estar voltado também para as manifestações patológicas. E eu não quero ninguém falando, olha, tem uma patologia aqui nessa parede. Não, não tem uma patologia, tem uma manifestação patológica. É como se fosse um sintoma daquela situação, né? Como se fosse a doença aí do edifício, da edificação. Então, e quando você vai fazer um apartamento? O apartamento já tem algumas outras questões para você se atentar. Uma dessas questões é quantidade de equipamentos de lazer. Você chega num condomínio, por exemplo, de apartamentos, e lá vai ter salão de festas, sala de jogos, brinquedoteca, sala de estudo, tem alguns que tem até salão de beleza. Aí você tem um espaço ali, quadra poliesportiva, daí tem um outro tipo de piscina e afins. Nesses casos, você vai contar também a quantidade de equipamentos de lazer que tem ali naquele empreendimento. Você também vai anotar na hora da vistoria. Você vai verificar qual o padrão do empreendimento, qual o padrão do condomínio, que é diferente do padrão do apartamento, por exemplo. Você verifica qual o padrão do condomínio, você verifica qual a conservação do condomínio, né? Padrão é toda aquela questão qualitativa, quais materiais foram usados, né? E aí você tá olhando o condomínio no geral, os blocos, os de fora, tá? O corpo ali do conjunto. E conservação é em que estado está esse condomínio? Esse condomínio é novo, foi recém-construído, ou ele é antigo e às vezes ele é antigo, mas ele está bem conservado. Então a conservação nós vamos medir essa parte de depreciação ou não, tá? A outra, quando você entra no imóvel, aí sim, aí você vai verificar o padrão e a conservação do apartamento. E ali dentro verificar a quantidade de ambientes, e todas essas peculiaridades, se tem suíte ou se não tem, enfim. Então, cada tipo de imóvel tem a sua característica a ser analisada quando você vai fazer essa etapa da vistoria. E isso vai ser levado para o laudo. Quando você vai fazer o laudo, você precisa ter em mente o seguinte: o seu laudo ele é composto por partes, mas essas partes não podem ser vistas como blocos isolados. Todas elas coadunam para a qualidade e consistência da sua avaliação. Então, a primeira coisa, você escolheu o imóvel, selecionou o imóvel que você vai avaliar, ou os imóveis. Depois, você vai fazer essa vistoria, com base na tipologia que você selecionou. 3, você volta para o seu escritório aí, e no seu escritório você vai compatibilizar se aquilo que estava na documentação, se estava na matrícula, ou se você tiver o projeto em mãos, se aquilo estava realmente de acordo com o que você verificou em loco,
tava igual, numeração predial, nome da rua. Ah, Viviane, mas e se, por exemplo, na matrícula tava Rua D e quando eu cheguei no imóvel já tava Rua João? Você vai apontar isso, mas não vai ser um impeditivo ali ao longo do seu trabalho. Então, você vai fazer essa compatibilização e vai para a etapa de levantamento de dados amostrais. Na etapa de levantamento de dados amostrais, você vai fazer o seguinte: você vai entrar em sites de imobiliárias daquela cidade, entrar em contato com corretores, com construtores, enfim. Você vai entrar em todos os sites possíveis ali para diversificados. Não pode ser de um mesmo site, tá? Porque senão esbarra aí na confiabilidade do seu trabalho. Você vai entrar e vai começar a selecionar e colocar numa planilha todos os dados amostrais, ou seja, todos os imóveis que estão à venda com características semelhantes ao seu imóvel avaliando. O seu imóvel avaliando é o imóvel que você, nesse caso, que não tem acervo técnico, está preparando a avaliação. Então, ali dentro, você vai começar a colocar todos os imóveis assemelhados e colocando por colunas cada característica. Então, tem que ter endereço completo, tem que ter o contato que te passou aquela fonte. Mas eu peguei da internet, Viviane, ok, coloca o link, então. Ou você coloca o link. Eu sempre prefiro e recomendo, oriento para o pessoal que coloque mesmo que você pegou de um link, tem o nome ali de uma imobiliária, o nome de alguém e um telefone. Eu prefiro colocar essa informação do que o link. O link eu sempre deixo mais para frente, onde eu possa clicar e acessar, mas para fazer alguma consulta pessoal, alguma consulta minha, para tirar alguma dúvida em relação àquele imóvel. Mas, no geral, eu prefiro colocar o contato dessa forma. E aí depois você vai colocando todas as características ali que vão ser as variáveis. Lembre-se que variáveis de um imóvel são aquelas características qualitativas ou quantitativas que estão sendo transferidas ali de uma forma numérica, transcritas de uma forma numérica, que é a sua variável, tá? Então, você vai pôr a área do imóvel, se é casa, a área do terreno, quantidade de quartos, todas as informações que você puder. Quantidade de quartos, se tem quantidade de suítes, se for um apartamento, se tem sacada ou não, se tem churrasqueira ou não, se for apartamento, se tem equipamentos de lazer, quantos equipamentos de lazer tem, Aqui na nossa região é aceito o planner. Aqui o link, inclusive em credenciamentos. Depende, assim, não pode, se for esbarrar, se você estiver buscando o grau de fundamentação 3, realmente, aí você precisa de mais informações, daí precisa ser informação completa. Agora, tudo depende do grau de fundamentação. Claro, né, que a gente sempre foca no grau 3, mas o grau 2, ele muitas vezes acaba sendo utilizado no dia a dia do avaliador, né? E aí a gente vai para as outras características, né? As outras características, elas vão também implicar a localização, independente da tipologia do imóvel. Essa localização, ela pode ser considerada de diversas formas, né? Ela pode ser uma localização em relação ao polo valorizante. E aí entra também várias questões de regiões, né? A gente tem que saber que o mercado ler o mercado onde a gente vai atuar. Porque algumas regiões, elas utilizam mais, por exemplo, faz mais sentido para aquela região, de acordo com o funcionamento e comportamento do mercado ali, utilizar, por exemplo, o ITBI, o índice fiscal. Outra região acaba utilizando mais a renda IBGE, porque está mais atualizada, porque funciona melhor, de acordo com a realidade do mercado. Outra região usa distância ao polo valorizante, mas eu sempre recomendo colocar a distância ao polo valorizante acompanhada de uma outra variável também de localização, que pode ser alguma dessas, ITBI e tal, de acordo com o mercado local. E depois você também vai colocar o valor unitário nessa tabela. O valor unitário a gente sempre prefere usar aí na avaliação no lugar do valor total, porque ele tende a gerar uma consistência e uma homogeneização melhor, mais confiável mesmo, né? Melhor é muito relativo, né? Mais confiável no seu modelo estatístico. Quando a gente fala de laudo de avaliação, existem várias metodologias.
Mas a maioria das situações você vai utilizar método comparativo de dados por inferência estatística. Então, por isso que eu estou falando desse formato. Esse formato ele acontece por inferência estatística, onde você utiliza uma ferramenta, um software, e após fazer toda essa coleta, conferência dessa coleta, você vai para dentro de uma ferramenta, utilizar um software. E dentro dessa ferramenta, você vai inserir variáveis e aí começa a entrar algumas questões mais a fundo, alguns conhecimentos mais a fundo da norma técnica de avaliações. Então, ali dentro, você vai poder colocar a classificação dessas variáveis e o sentido dessas variáveis também. Ou seja, cada uma dessas características que você colocou na sua planilha, você vai classificar, você vai definir e vai descrever essas variáveis. Você vai pôr uma descrição no sentido de conhecimento para aquela outra parte que vai receber o trabalho, porque pode ser que seja leiga. Então, você tem a responsabilidade de descrever essa variável, do que se trata essa variável, e você também vai classificar ela de acordo com a norma. A norma ela traz várias classificações, que aí precisa ir mais a fundo em relação a se é código alocado, se é dicotômica isolada, se é quantitativo negativo ou positivo, é proxy, né? Várias situações. No geral, a grosso modo, vocês precisam ter em mente o seguinte: quantitativo positivo é quando a gente está falando de quanto mais, melhor, em relação a quê? Em relação ao valor unitário. Quantitativo negativo, a gente está dizendo o seguinte: quanto mais, pior para o valor unitário. Quando a gente fala em uma variável proxy, a variável proxy ela é utilizada para substituir uma outra variável de difícil mensuração, tá? Então, ela acaba sendo utilizada algumas vezes no cruzamento aí de padrão conservação e em outras situações. E quando a gente fala de código alocado, é quando a gente dá uma ordem, né? A gente dá uma pontuação ali, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, de forma ordenada, de forma lógica. Pode ser do pior para o melhor, que seria um código alocado positivo, ou do melhor para o pior, que seria um código alocado negativo. O que eu aconselho vocês, o que eu oriento, é que vocês possam utilizar isso sempre, tentem, né, utilizar isso sempre numa mesma ordem para não gerar confusão com vocês ou com a equipe de vocês ou com a futura equipe de vocês, tá? Porque quando a gente acostuma, né, utilizar uma devida ordem, quando a gente vai, a gente faz depois um outro modelo, como eu vou explicar? Quando a gente faz um modelo estatístico e ali a gente coloca, é código alocado positivo, e aí a gente vai fazer um outro modelo estatístico, ou pega depois de um tempo um outro modelo, e você usou o negativo, você pode se equivocar, se perder ali. Então, procurem usar sempre uma mesma lógica, um padrãozinho aí do jeitinho de vocês, tá? Para que isso tenha a cara de vocês também, tá bom? E, deixa eu ver aqui, quando eu faço meu primeiro cadastro, eu escolho os tipos de avaliação que eu vou fazer, ou automaticamente eles indicam as mais simples para iniciantes? Não, na verdade, não. Eles não indicam as mais simples para iniciantes, se você faz o seu cadastro geral ali, mas vai depender também do seu aceite ou não. Uma forma, o que acontece muito, sabe, é que o pessoal acaba esperando muito ser nomeado, por exemplo, no caso de judiciais, né, que eu imagino que foi a sua pergunta, né, acaba esperando muito para ser nomeado por um juiz e tal, mas nem sempre vai ser esse o caminho. Se for, excelente, maravilha, né, já começou aí com tudo, mas nem sempre vai ser esse o caminho. Muitas vezes você vai fazer o cadastro ali no TJ de cada estado, vai enviar essas documentações, né, vai aguardar ali o parecer. Dentro dessas documentações, é muito importante que você coloque ali você não precisa colocar a sua capacitação nesse sentido, né? Não precisa de pós para fazer avaliação de imóveis, o que você precisa é do conhecimento necessário para fazer a avaliação de imóveis, né? E é isso que a gente tem batido muito nessa tecla, né? Porque ali dentro você vai colocar... em relação aos bancos, eu já te falo. Então, assim,
primeiro, né, para terminar de explicar aí quando você quando a gente fala de judicial, já que eu tinha iniciado, você vai colocar fazer o seu cadastro e aí você vai poder se inscrever na justiça gratuita ou não. Justiça gratuita não quer dizer que você não vai ganhar nada, tá? Muita gente pensa isso. Justiça gratuita quer dizer que você vai ganhar menos para começar a receber alguns trabalhos que são aqueles trabalhos prestados aí à sociedade. Então, ali dentro, você vai poder prestar o seu serviço e o que acontece? Mesmo que ali os valores eles sejam menores do que, por exemplo, numa situação onde você é nomeado pelo juiz, ali você fazendo bons trabalhos, em algum momento você pode ser nomeado pelo juiz. Então, é um ótimo começo. Até é tanto que muitas vezes se você se apresenta para o juiz ou se posiciona ali, faz seu cadastro, vão te perguntar se você vai aceitar justiça gratuita ou não. E, gente, é como se fosse uma poupança mesmo, tá? Vocês vão fazendo esses trabalhos e vocês vão ter o que receber. Agora, e ali você vai estar como se fosse fazendo um estágio ali, adquirindo uma experiência para ser nomeado por um juiz em um determinado momento, tá? E lembrando ainda que essa é uma forma de atuar. A outra forma é que também, através daquela forma ou com parcerias com advogados, você vai poder ser assistente técnico de uma das partes. Toda vez que tem uma briga judicial, uma situação judicial, que envolva um bem ali que precisa ser avaliado, precisa ter, é importante ter um assistente técnico de um lado, um assistente técnico do outro, que faça a avaliação, né? E aí, se necessário, o juiz chama um perito. Então, pensa, numa situação dessa, já tem 3 envolvidos que precisam ser, que preferencialmente ali, a parte de assistente técnico, seja engenheiro ou arquiteto, avaliador. E a parte do perito, agora está começando a ser obrigatório que seja um engenheiro, arquiteto, avaliador, tá? Então, em uma situação tem 3 situações ali, vamos dizer, 3 vagas, 3 cargos para você atuar. Em relação aos bancos, que foi a pergunta, né, mais focada para bancos, então, quando eu faço meu primeiro cadastro, eu escolho os tipos de avaliação que eu vou fazer ou automaticamente? Sim, nesse caso de banco, sim, tá? Você, na verdade, você vai escolher as atividades. Aí, cada banco, ele traz as atividades de uma determinada forma. Alguns chamam as atividades como, por exemplo, Caixa Econômica Federal, chama as atividades de A, B e E. Cada uma tem a sua particularidade, as suas especificações e os seus requisitos para entrar para essas atividades. Outro banco, por exemplo, traz A1, A2, enfim. Então, cada banco traz um nome, mas, no geral, as características costumam ser muito semelhantes e os requisitos para você entrar são os mesmos, tá? Então, o que acontece? Você quando você vai fazer o seu credenciamento, você entra com o edital em mãos, você preenche todos os anexos. É uma das partes ali de montar a sua pasta técnica para enviar. Quando você estiver preenchendo esses anexos do edital, lá dentro vai ter uma página onde vai constar as atividades. E aí ali você vai assinalar quais as atividades que você quer atuar. Então, quais você está preparada para atuar, né? O que eu sempre oriento é o seguinte. Você vai começar atuando, lógico, assim, grande parte começa atuando para avaliar imóveis prontos, ou seja, você vai entrar, vai preencher os anexos, e os imóveis prontos, eles implicam em casas prontas, em apartamentos, independente de ser novos ou usados, comercial, aí até uma limitação de metragem, tá? Quadrada, e também você pode avaliar terrenos. Esse é geralmente por onde as pessoas começam, tá? Esse tipo de imóvel, que eles não são tão grandes, então, de alguma forma, você está escolhendo uma atividade onde você vai pegar situações mais cabíveis àquele seu conhecimento do momento. Mas eu já costumo preparar o pessoal para ir um pouquinho além, tá? Para também, quando vai se cadastrar, assinalar essas atividades e algumas de área um pouco maior, porque as de área um pouco maior, muitas vezes elas são mais rentáveis, né? Quando a gente fala de banco, a gente está sempre muito focado
na qualidade, mas também numa metodologia padrão, onde você consiga otimizar os processos e ter já um senso de avaliador, construir um senso de avaliador para otimizar realmente a sua metodologia, porque quando você trabalha para bancos, vai envolver a etapa também, você recebe o serviço, você analisa a documentação, você vai para a vistoria, você verifica se os documentos estavam de acordo com a vistoria, você faz o modelo estatístico com base na coleta que você realizou, e aí você analisa o valor, gera o valor e coloca dentro de um laudo. Qual que é a diferença, né, quando você trabalha para banco ou quando você está preparando o seu primeiro laudo para entrar para um banco? A diferença é que nesse seu primeiro laudo, você vai precisar fazer um laudo completo. Então, você vai precisar fazer um laudo assim, o seu melhor laudo. É isso que eu sempre digo, é o seu laudo que vai ser a chave de entrada no mercado. É o laudo que você vai pôr debaixo do braço no seu portfólio para se apresentar numa vara. É o laudo que você vai pôr debaixo do braço para fazer parcerias com advogado. É o laudo que você vai mostrar a sua capacitação técnica. Enfim, e é o laudo ou os laudos, porque tem sempre editais que pedem um laudo ou 2 laudos para você se credenciar. Então, ali dentro, você vai estar colocando um laudo completo quando você for se credenciar para bancos e vai escolher a atividade que você vai trabalhar. Quando a gente fala dessas atividades, tem também algumas situações, tem alguns bancos específicos onde você também pode escolher algumas atividades a mais. Como, por exemplo, quando você assinala que você quer fazer a avaliação desses imóveis, casa, terreno, comércio e tal, até tantos metros quadrados para você iniciar. E eu diria até para você que a demanda mais alta é essa, desses imóveis mais comuns. É a forma de começar, mas também a demanda mais alta, né? Os outros são valores maiores, mas são mais esporádicos. Então, quando você entra para essa área, se você, por exemplo, no caso da Caixa, quando você entra para essa demanda, se você tiver uma RT de projeto ou execução, qualquer uma das duas aí ao longo da sua vida, você consegue entrar em outras atividades também, se você assinar lá na hora do credenciamento, como, por exemplo, avaliação de imóvel que ainda vai ser construído e também acompanhamento de execução para o banco. Então, nesse caso, você consegue. Nos outros, que são os editais que estão abertos agora, eu realmente recomendo começar por esse tipo de imóvel. Mas a minha intenção é que vocês aprendam também a fazer outros métodos, como, por exemplo, o evolutivo e afins, porque com esses outros métodos vocês vão conseguir pegar imóveis maiores, né? Porque a ideia é que vocês atinjam realmente, consigam pegar aqueles imóveis que poucas pessoas conseguem pegar, que poucas pessoas sabem fazer. Conheço muita gente que já está há muitos anos no mercado de avaliações e só sabem uma metodologia e não sei se por medo, né? Ou porque não está precisando pegar outra metodologia, mas é justamente isso que vai te deixar com uma pontuação à frente aí dos outros, né? Então, é a sua avaliação que vai participar, tá? Agora no caso judicial, voltando aí para o judicial, é a sua avaliação que vai fazer parte do processo judicial. Então, é a sua fundamentação. Claro que quando fala de processos judiciais, vai envolver aí petições, vão envolver responder quesitos, no sentido de vão questionar, sempre vai ser questionado, mas qual que é o intuito? Que o seu laudo esteja tão dentro da norma, tão enquadrado, o máximo possível, de uma forma que esteja fundamentado e você não deixe lacunas para esbarrar em questionamentos. É aí que está é aí que você vai se destacar mesmo no mercado. É aí que você vai conseguir novos trabalhos, é aí que vai começar a sua trajetória. Eu sempre falo isso, mas é bom reforçar. Gente, o pessoal acaba tendo muito receio acaba tendo medo ou insegurança, né? Medo do despreparo, de trabalhar com laudos de avaliação e acabam ficando brigando muito por áreas que já tem muitos profissionais atuando.
E isso é muito importante ressaltar. Não é para você pular de paraquedas sem paraquedas, pular, né, de uma montanha sem paraquedas, é para você pular com. Então, o que acontece? É para você ir em segurança realmente. Você precisa conhecer aí as partes da norma, precisa conhecer quais são as metodologias, precisa conhecer como coletar dados, tudo isso para que você possa atuar, né, com segurança, porque também se você entra e não se capacitou, você corre um perigo de errar o valor de um imóvel, e não é essa a intenção, né? Quanto à abrangência da região de atuação, caso durante o período de 5 anos eu precisar mudar de endereço e ir para outra cidade, posso alterar o local de atuação junto às instituições bancárias? Depende da instituição, tá, Laura? Porque assim, muitas vezes você vai se credenciar numa região e vai começar a atuar ali, e às vezes o edital fecha, né? E aí, se o edital fecha, nesse período em que ele estiver fechado, você não consegue alterar a região. Agora, quando o edital ele volta a abrir, aí você consegue alterar a região. Agora, tem alguns casos, como por exemplo, Banco do Brasil, outros bancos, né? Cada um tem a sua particularidade, onde você consegue requerer esse tipo de alteração. É muito longe, Laura, onde você vai mudar para muito longe? Porque quando eu falo de área de atuação, eu sempre falo o seguinte: se você estiver atuando, morando em uma cidade, e aí você acha que você quer atuar só naquela cidade, saiba que a sua demanda vai ser menor. O que eu oriento fazer você mora numa cidade, você conhece, você tem capacidade de estudar, né, de se treinar ali para atuar nas regiões, naquela região inteira em volta, faz isso. Por quê? Você mora numa cidade, você vai aprender a fazer rota de vistoria e vai conseguir avaliar todas aquelas cidades. Um exemplo meu, eu tenho 3 empresas de laudos de avaliação. Então, eu sou responsável técnica de uma delas, assim como vai mudar de um lado para o outro, né, Laura? Então, como vai de um lado para o outro, realmente aí tem que fazer a alteração. Os editais que estão abertos agora, eles, por exemplo, o Banco do Brasil, o BNDES, você consegue requerer esse tipo de alteração. Agora, quando a gente vai para outros bancos, mas que não são os que estão abertos agora, aí realmente precisa esperar reabrir para fazer a alteração, tá? Então, eu, por exemplo, retomando aqui, quando eu atuo aí atuando com as minhas empresas, eu sou responsável legal de todas e sou responsável técnica de uma delas, e coloquei como responsável técnica um engenheiro em uma região e um arquiteto em outra região. Então, o que acontece, né? Que a empresa que está aqui, ela pega toda essa abrangência. A empresa que está aqui pega toda essa abrangência. Então, foi feita uma estratégia de atuar em diversas regiões. Mas isso é para você chegar no nível para você poder expandir. E expandir também com responsabilidade. Não é expandir assim, vou pegar tudo e nem sabe avaliar ainda, nem conhece o mercado ainda. Então, é uma área que você primeiro se capacita, você entra, você começa a atuar. Aí você pode pensar em expandir, tá? Expandir pode ser de um setor, você já faz um setor, pegar um outro setor, por exemplo, você já faz banco, começa a fazer judicial. Você já faz banco, faz outro banco, depois faz outro banco, né? Ou você tá em uma região, poxa, constrói uma outra região, né? E isso é gradativo. Eu não tô aqui falando pra vocês, olha, gente, vai acontecer um milagre de hoje para amanhã, vocês já vão estar com esse laudo pronto, já vão entrar pro mercado. Não é de um dia para o outro, né? Mas a hora de começar é agora, principalmente porque o TJ acabou de bater martelo para os engenheiros e arquitetos. E tem editais abertos. A gente não sabe se daqui a pouco vai ter. A gente não sabe se esses editais vão fechar. A gente não sabe, né? Por quê? É aquela história, quem chega primeiro leva o melhor, quem chega primeiro bebe água limpa, como diz, né? Porque quem chega ali primeiro é quem vai estar pegando a porta aberta, né? E aí você vai construir carreira para ir se potencializando e se expandindo, abrindo uma outra empresa ou construindo equipe, ou enfim, assim como eu fiz.
E tem até um dos vídeos que eu tenho no meu perfil, onde eu falo quais as formas de expansão, tá? Acha legal parceria com um amigo da mesma profissão para fazer laudos juntos? Eu acho sim, eu acho sim. Agora, a única coisa que eu diria é o motivo da parceria. Por quê? Né? Eu até quero saber de você, por que a parceria? Tem alguma questão específica? Qual o motivo da parceria? Porque muitas vezes as parcerias elas acabam sendo geradas por insegurança. Então a gente tem que ver por que é. Se for por insegurança, a forma talvez mais quanto vai te custar isso, né? Porque às vezes você vai fazer uma parceria, você vai ficar ali com metade, por exemplo, da receita líquida, mas foi por uma questão de insegurança, que você teria a opção de entrar com responsabilidade, com segurança também, né, pelo caminho certo, pelo caminho mais curto, sozinha, e tendo a receita líquida inteira para você. Então, assim, não tô dizendo, não é uma... Eu tenho parcerias também, eu tenho pessoas que trabalham comigo, mas não era por esse motivo, era por outros motivos. Ah, não, por insegurança não, por insegurança não, porque é justamente essa a nossa intenção, quebrar essa barreira da insegurança. É normal se sentir inseguro, gente, quando você vai fazer uma coisa nova, é normal. Quando você cursou aí arquitetura, engenharia e tal, quando você entrou para a faculdade, você não achava que ia ser assim um bicho de 7 cabeças, aprovar um projeto na prefeitura? Se bem que tem prefeitura que às vezes né? Mas assim, você não achava que era assim, AutoCAD, por exemplo. Quando você nunca tinha visto o AutoCAD na sua frente, você não pensava, ai, nossa, será que eu vou aprender mesmo a mexer nisso? Quando você era lá, assim, lá no comecinho, será que eu vou aprender a mexer nisso? Nossa, eles mexem tão rápido nesses comandos, será que eu vou conseguir? E aí você ia grudar em alguém, assim, tipo, só e aceitar ganhar metade do que você poderia ganhar, só pra se sentir mais confortável, pra não sair da zona de conforto, como diz, né? A zona de conforto, na verdade, é a zona mais desconfortável ao longo do tempo, porque vai te fazer ganhar menos, né? Aí é uma escolha, claro, é uma escolha, ninguém pode impor nada, né? Você pode escolher, mas assim... Eu sugiro que parcerias nesse sentido, elas sejam feitas para você expandir, mas não para você começar, sendo que você tem capacidade de começar sozinha, né? E se você acha que não tem, saiba que dá para construir isso. Não é falta de capacidade, é falta de acesso. A gente tem poucas informações disponíveis. Não sei se algum de vocês já chegou a procurar todo esse material compilado, assim, de uma forma prática e didática, não tem, né? Então, existe aí, o pessoal pensa realmente, nossa, mas será que eu vou conseguir? Vou te garanto uma coisa. Se você... eu ouvi essa frase, gente, pensa... Eu também já senti insegurança. Quando eu comecei a trabalhar com laudos, eu pensei, nossa, mas será que eu vou dar conta, né? Lá, sei lá, 6, 7 anos atrás, será que eu vou dar conta? A resposta que eu tive de quem estava das assessorias, que na época eu estava pagando várias assessorias, assim, para entrar com segurança, muitas, foi a seguinte: você aprendeu a mexer no AutoCAD? Se você aprendeu a mexer no AutoCAD, você consegue fazer a avaliação. E eu não tô falando isso pra dizer, é a coisa mais fácil do mundo. Fácil é diferente de simples. É uma coisa que, com a metodologia certa e da forma mais prática e didática possível, a gente consegue desconstruir esse monstro aí, deixar ele... Vamos construir por partes, né, o nosso monstrinho, para que você consiga atuar e perceber, poxa, eu consigo fazer. Não, dá para eu fazer, sabe? Então, e também, claro, tendo os materiais de apoio necessários na mão, né? Porque se você for construir todo o seu material de apoio, né, não tiver nada em mãos, realmente fica um caminho bem mais longo e nem sempre certo. Agora, quando você tem os materiais certos na mão, seu caminho é mais curto, é mais assertivo, né? E aí isso implica em rentabilidade. Se você é um profissional que ganha, por exemplo, de até 3,5 mil, é uma área onde você consegue ganhar até 3 vezes mais. Por quê? Você sabendo, você primeiro entra, você começa a atuar, não é no primeiro mês, né? Você não vai ganhar no primeiro mês já. Depende, se você conseguir pegar uma avaliação, né, que já seja maior,
Sim, pode ser que sim, que tem avaliações de 10 mil reais, tem avaliações de 5 mil reais, de 8 mil reais, quando se fala, e principalmente em judicial. Mas se o seu caminho, sua decisão vai ser primeiro entrar por bancos e depois atuar no judicial, até porque é o caminho que dá mais segurança, né? Porque se você entra pro banco, todo mês você tem serviços chegando no seu e-mail. Então, não é você mais que está indo atrás do cliente, não é você mais que está indo atrás do serviço, é o serviço que está chegando no seu e-mail. O serviço chega no seu e-mail, você baixa o serviço e você vai, faz o serviço, entrega o serviço. E aí, no final do mês, vem o extrato do quanto você vai receber. E aí, você faz uma prestação de contas para aquele banco e recebe esse valor montante de todos os laudos que você fez naquele mês, né? Então, e além disso, o custo de você atuar como avaliador é muito baixo, né? Porque você vai pagar o quê? O imposto sobre o serviço que você estiver executando. Praticamente é isso, né? E algumas questões ali de contabilidade, mas isso é negociável com o seu contador. Você pode negociar com o seu contador, tem contadores que fazem parceria, que só começa a pagar ele realmente quando você começa a ter entrada de dinheiro, né? Para ele é interessante, para você é interessante, pronto, resolvido. Você trabalha da sua casa, você trabalha com seu computador, seu escritório é seu computador. Se bem que hoje todo mundo praticamente está assim, né? Porque nessa situação de pandemia, a gente está encaixotado, né? Então vamos usar esse tempo encaixotado, né? Para conseguir colocar esses conhecimentos em prática. A gente não, como eu digo, né? Não dá para falar, nossa, assim, é uma situação onde a gente não ignora o cenário, mas que a gente precisa olhar para essa situação assim, tá, então o que eu vou fazer com isso, né? A gente tá preso em casa, então o que eu vou fazer com isso? Eu vou estudar. Gente, baixa tudo, assiste tudo quanto é vídeo que tiver no meu perfil, anota, pode mandar pergunta lá no feed que eu vou responder, manda no feed que fica mais fácil para eu interagir. Pergunta, estudou o conteúdo, teve dúvida? Pergunta. Eu vou poder te responder com o maior carinho, sabe? Então, aproveita esse tempo, já que a gente tem que estar nessa situação, para estudar. Caiu a demanda em projeto arquitetônico, aproveita para entrar na área de avaliações. Porque quando a gente não sabe qual vai ser o novo normal, né? A gente não sabe qual vai ser o novo normal nessa situação em relação a projetos, a execução. Mas eu sei que as pessoas nunca vão deixar de financiar imóveis, né? Quando vai ser um cenário onde as pessoas só conseguem comprar imóveis à vista? É muito difícil isso acontecer. E ainda que, além desse cenário, as pessoas também nunca vão parar de brigar por alguns imóveis, por algumas situações. As pessoas nunca vão parar de se separar, de separar partes societárias, de ter algumas situações nesse sentido, onde precisa avaliar um bem. E então, é o momento certo, é um momento assim exato, sabe? É um momento onde eu consigo te falar, olha, vai que você, construindo o caminho com solidez, construindo a sua fundação ali certinho da sua carreira de avaliador, você vai conseguir se destacar. E além disso, potencializar a sua área aí que você vem atuando. E se você vai e conhece a área, você ainda traz mais expertise para atuar na área onde você estiver atuando, né? Então, isso acaba te tornando um profissional completo, um profissional único, né? E hoje, os estudos mostram que os profissionais, os nossos pais, nossos tios e afins, eles entravam travou, e ficavam ali entravam numa empresa e ficavam ali assim, construíam a vida ali. Hoje os profissionais, eles estão mais autônomos, estão construindo mais independência. A gente é uma geração que quer mais independência, né? E eu acho que cada vez mais. E além disso, tendo que construir, né? Agregar algumas atividades que nos tornem diferentes, né? Que nos tornem que nos coloque numa posição mais enfática, onde a gente consiga falar, olha, o meu trabalho vale isso, até dessa forma, você conhecendo a avaliação, você pode até cobrar mais em projeto, porque você vai ter como falar, você vai ter certeza daquele conhecimento e vai poder falar, olha, não, mas assim, você vai ter isso e eu posso te cobrar isso. Então você vai, vamos dizer que é construir uma autoestima profissional, né, e em muitas áreas isso está sendo necessário.
quanto à necessidade de deslocamento de uma região para outra para fazer uma avaliação, isso é ressarcido pelas instituições? Sim, Laura, é ressarcido pelas instituições, tá? Cada uma tem a sua forma de ressarcimento. Algumas são por uma taxa fixa, outra é por cálculo, mas é ressarcido sim, tá? Cada avaliação tem a sua taxa de deslocamento. E se for, por exemplo, judicial, você também vai incluir como a hora gasta nesse percurso. Mas nessa pandemia, onde muitos casais estão se rindo de nervoso. Infelizmente, é um cenário onde a gente tem que não de uma forma, eu sempre enfatizo isso, não de uma forma assim, vamos aproveitar, sabe? Não é isso. Mas a gente precisa estar antenado com a realidade que está acontecendo hoje na nossa profissão. Porque são esses profissionais que vão ser os avaliadores do futuro. Não tem outra forma de dizer isso, né? Então, gente, por hoje é isso.